Olá! Nesta aula você vai aprender sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Multiplicação com dois números inteiros. Lembrando que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Exemplos. Exemplo A. 3 positivo vezes 5 positivo. O 3 positivo ele pode ser escrito sem o sinal de mais. Então, nós vamos ter 3 vezes 5 positivo, que é igual a 5 positivo mais 5 positivo mais 5 positivo. Aqui nós temos uma soma de parcelas iguais. Eliminando os parênteses, nós vamos ter 5 positivo, mais com mais, mais, e mais com mais 5. Resolvendo este cálculo, nós vamos ter 15 positivo. Então, 3 depósitos seguidos de R$5 equivale a um depósito de R$15. Exemplo B. 3 positivo vezes 5 negativo. O 3 positivo pode ser escrito sem o sinal de mais. Então, nós vamos ter 3 vezes 5 negativo, que é igual a 5 negativo mais 5 negativo mais 5 negativo. Eliminando os parênteses, nós vamos ter 5 negativo, mais com menos, menos. Então, menos 5, mais com menos, menos 5. Resolvendo este cálculo, nós vamos ter 15 negativo. Então, 3 retiradas seguidas de R$5 equivalem a uma retirada de R$15. Exemplo C. 3 negativo vezes 5 positivo. Nós vamos trocar o 3 negativo por menos 3 positivo. Por quê? Menos com mais dá menos. Então, nós vamos ter menos o resultado desta multiplicação. 3 positivo vezes 5 negativo. E 3 positivo vezes 5 negativo é igual a 15 positivo. Com o menos, nós vamos ter que menos com mais dá menos. Então, resposta, menos 15. Então, 3 negativo vezes 5 positivo é igual a 15 negativo. Exemplo D. 3 negativo vezes 5 negativo. Vamos trocar o 3 negativo por menos 3 positivo, porque menos com mais é menos. Então, nós vamos ter menos 3 positivo vezes 5 negativo. E 3 positivo vezes 5 negativo é igual a 15 negativo. E menos com menos, mais. Então, a resposta, 15 positivo. 3 negativo vezes 5 negativo é igual a 15 positivo. Nesses exemplos, observa-se as seguintes regras de sinais para a multiplicação. No exemplo A, 3 positivo vezes 5 positivo é igual a 15 positivo. No exemplo B, 3 positivo vezes 5 negativo é igual a 15 negativo. No exemplo C, 3 negativo vezes 5 positivo é igual a 15 negativo. No exemplo D, 3 negativo vezes 5 negativo é igual a 15 positivo. No exemplo A e no exemplo D, nós temos multiplicação de números de sinais iguais. E nas multiplicações de números de sinais iguais, a resposta ela é positiva. No exemplo B e no exemplo C, nós temos multiplicações de números com sinais diferentes. E nas multiplicações de números de sinais diferentes, a resposta ela é negativa. Então, anote aí. Para a multiplicação de número com sinais iguais, a resposta ela é positiva. Para a multiplicação de números com sinais diferentes, a resposta ela é negativa. Exemplo E. 4 vezes 7, 28. Multiplicação de números com sinais iguais, então a resposta ela é positiva. Exemplo F. 8 vezes 2, 16.
multiplicação de números com sinais iguais. Então, a resposta ela é positiva. Exemplo G. 3 vezes 9, 27. Multiplicação com números de sinais diferentes. Então, a resposta ela é negativa. Exemplo H. 6 vezes 5, 30. Multiplicação de números com sinais diferentes. Então, a resposta ela é negativa. Essas regras costumam ser enunciadas assim. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com mais dá menos. Multiplicação com mais de dois números relativos. Exemplos. Exemplo A. Primeiro, nós vamos nos preocupar com a multiplicação. Então, vamos resolver. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Agora, vamos verificar o sinal. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá mais. Exemplo B. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos com menos dá mais. E mais com menos, menos. Exemplo C. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com mais dá mais. Exemplo D. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. E mais com mais dá mais. Então, resposta positiva. Exercícios. Exercício 1. Pause o seu vídeo. Copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Exercício 1. Efetue as multiplicações. Item A. 5 vezes 6, 30. Mais com menos, menos. Item B. 12 vezes 5, 60. Menos com menos, mais. Item C. 9 vezes 7, 63. Menos com menos, mais. Item D. 10 vezes 0, 0. O zero ele não recebe sinal, nem positivo e nem negativo. Item E. 8 vezes 6, 48. Menos com mais, menos. Item F. 25 vezes 4, 100. Menos com mais, menos. Item G. 6 vezes 9, 54. Mais com mais, mais. Item H. 15 vezes 5, 75. Menos com menos, mais. Item I. 4 vezes 5, 20. Mais com menos, menos. Item J. 0 vezes 100, 0. Exercício 2. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Efetue as multiplicações. Item A. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Item B. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. E mais com menos dá menos. Item C. 9 vezes 7, 63. 63 vezes 2, 126. Menos com menos dá mais. E mais com mais dá mais. Item D. 10 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 6, 0. Item E. 8 vezes 6, 48. E 48 vezes 2, 96. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Item F. 25 vezes 4, 100. 100 vezes 1, 100. 100 vezes 2, 200.
menos com mais, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Item G. 6 vezes 9, 54. 54 vezes 1, 54. Mais com mais, dá mais. E mais com menos, dá menos. H. 15 vezes 5, 75. 75 vezes 1, 75. E 75 vezes 2, 150. Menos com menos, mais. Mais com menos, dá menos. E menos com menos, mais. Item I. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Mais com menos, dá menos. E menos com mais, menos. Item J. 0 vezes 100, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 5, 0. Exercício 3. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Exercício 3. Numa conta bancária do tipo especial, uma pessoa estava com um saldo positivo de R$280. Então, isso significa que esse R$280 é um valor positivo. Em seguida, deu 2 cheques de R$65 e 5 cheques de R$42. O saldo final pode ser representado por item A, R$50 positivo, item B, R$50 negativo, item C, R$60 positivo ou item D, R$60 negativo. Então, vamos lá. Então, ela tem um saldo positivo de 280. Em seguida, deu 2 cheques de R$65. Então, foram retirados da conta 2 cheques de 65. Então, nós vamos fazer 2 vezes 65 negativo, que é igual a 130 negativo. E 5 cheques de R$42, que também saiu da conta. Então, 5 vezes 42 negativo, que é igual a 210 negativo. 280 menos 130 é igual a 150. E 150 menos 210 é igual a 60 negativo. Então, o saldo pode ser representado por R$60 negativo. Alternativa D. Divisão. Como a divisão pode ser considerada como operação inversa da multiplicação, as regras de sinais serão as mesmas. Exemplos. Exemplo A. 15 positivo dividido por 3 positivo é igual a 5 positivo. Por quê? Porque 5 vezes 3 é igual a 15. E mais com mais é igual a mais. Item B. 15 negativo dividido por 3 negativo é igual a 5 positivo. Porque 5 vezes 3, 5 positivo vezes 3 negativo é igual a 15 negativo. Mais com menos dá menos. C. 15 positivo dividido por 3 negativo é igual a 5 negativo. Porque 5 negativo vezes 3 negativo é igual a 15 positivo. Exemplo D. 15 negativo dividido por 3 positivo é igual a 5 negativo. Porque 5 negativo vezes 3 positivo é igual a 15 negativo. 5 vezes 3, 15 e menos com mais, menos. Exemplo E. 18 dividido por 3, 6. Mais com menos, menos. Exemplo F. 10 dividido por 2, 5. Menos com mais, menos. Item G. 24 dividido por 8, 3. Mais com mais, mais. Item H. 14 dividido por 7, 2. Menos com menos, mais.
Termos da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. Em uma divisão entre dois números inteiros, com o divisor diferente de zero, temos o quociente negativo, que é a nossa resposta, quando esses números, dividendo e divisor, são de sinais diferentes. Então, no exemplo E e no exemplo F, nós temos divisões com números de sinais diferentes. E para números de sinais diferentes, a resposta ela é negativa. Quociente positivo, ou seja, resposta positiva, quando esses números, dividendo e divisor, são de mesmo sinal. No exemplo G e no H, nós temos divisões de números de mesmo sinal. E quando isso acontece, a resposta ela é positiva. Então, anota aí, divisão de números com sinais diferentes, resposta negativa. E na divisão com números de mesmo sinal, resposta positiva. Exercícios. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Exercício 1. Efetue as divisões. Item A. 25 dividido por 5 é igual a 5. Mais com menos dá menos. Item B. 12 dividido por 12, 1. Menos com menos, mais. Item C. 21 dividido por 7, 3. Menos com menos, mais. Item D. 10 dividido por 2, 5. Menos com menos, mais. Item E. 48 dividido por 6, 8. Menos com mais, menos. Item F. 100 dividido por 4, 25. Menos com mais, menos. Item G. 36 dividido por 9, 4. Mais com mais, mais. Item H. 150 dividido por 5, 30. Menos com menos, mais. Item I. 40 dividido por 5, 8. Mais com menos, menos. Item J. 0 dividido por 100, 0. E 0 não recebe sinal. A nossa aula termina por aqui. Bom estudo e até a próxima aula.